Iscariotes. Ele morava em uma região chamada Iscariotes. O nome dele não é Judas Iscariotes, o nome dele é Judas Iscariotes por causa da cidade. Iscariotes era uma região onde moravam os homens mais inteligentes da época, e por isso Judas, ele foi convocado por Cristo para ser o tesoureiro da igreja. E quando ele recebe aquele cargo, ele começou dando glória a Deus, ele começou navegando no poder, ele começou dançando no Espírito. Mas houve um momento que a perseguição contra a igreja do Senhor, ela foi crescendo e se multiplicando. A Bíblia diz que os soldados estavam perseguindo Jesus por toda a região aonde ele passava. A Bíblia diz que Judas, ele não aguenta. Porque Judas entregou Jesus, porque Judas se vendeu, porque Judas, ele compactuou-se com o sacerdote Anás, Caifás e César. Não era porque ele era fraco. Jesus, quando olhou para Judas, ele viu em Judas uma inteligência incomparável a qualquer homem. Mas existem pessoas que estão na igreja, estão somente atrás de alguma coisa, atrás de casamento, atrás de casa, atrás de carro, atrás de cargo. Eu quero dizer nesta noite, espere com paciência, que o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Levante a mão, abra a boca para adorar, abra a boca para adorar. Olhe para o seu irmão, diga o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Diga para ele, diga o que Deus te prometeu, vai cumprir. Diga bem gostoso, diga o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Eu não conheço um Deus mentiroso, eu não conheço um Deus falso, eu conheço um Deus que quando promete, Ele cumpre. Sabe por que eu li neste versículo aqui? Porque eu sei o que eu vou falar aqui hoje. A gente está sempre na direção daquilo que Deus quer falar com a tua igreja. Agora entenda uma coisa, esperar em Deus é algo muito forte. Esperar a promessa de Deus é algo muito facultativo. A Bíblia tem mais de 8 milhões de promessas. E Jesus, ele disse para os discípulos, ficai-vos em Jerusalém. Ali ele estava dizendo, espere lá, não saia de lá. Lá você vai ser perseguido, lá você vai ser caluniado, lá você vai ser apedrejada, lá você vai ser invejada, lá você vai ser amaldiçoada por a boca de homens. Mas espere lá, para que, Senhor, até que do alto sejais revestido do poder de Deus. Deixa eu ver quem quer o poder dele aqui. Deixa eu ver quem quer o poder dele aqui. Quem quer? 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 Olhe para o seu irmão, diga, não saia. Não saia da onde Deus te colocou. Balança ele aí, diga, não saia. Espere a promessa. Diga, espere. Ele vai cumprir o que ele te prometeu. Se ele diz que tu vai ser pastor, tu vai. Se ele diz que tu vai ser presidente de igreja, tu vai. Se ele diz que teu ministério vai crescer, tu vai. Não tem capeta, pombagira, tranca rua, não tem Zé Pilintra, não tem disse-me-disse, fofoca, olho grande, que impeça o agir de Deus na tua vida. Agora isso é para quem acredita. Abra a boca para adorar, rapaz. Deixa eu ver quem acredita nas promessas aqui. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Só quem acredita em promessa dá um grito de glória. Olhe para o seu irmão, diga, espere com paciência. O que ele te prometeu, ele vai cumprir. E a Bíblia é recheada de pessoas que esperaram. Todo aquele que se apressa, ele se precipita e se decepciona na sua caminhada. A Bíblia diz que Davi esperou 19 anos. A Bíblia diz que Moisés esperou 80 anos. A Bíblia diz que Jesus esperou 3 anos e meio. A Bíblia diz, meus queridos, que a palavra de Deus, ela foi escrita. Ela foi escrita em quase 2000 anos. Olhe para o seu irmão, diga, deixe depressa. Diga, deixe depressa. O que Deus te prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Isso aqui vai virar uma panela de pressão. Isso aqui vai ficar pequeno da glória de Deus. Deixa eu ver quem veio para adorar. Quem veio para adorar? Quem veio? Quem veio?
glória. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, diz aleluia. Então abre a boca para adorar. Bem-aventurado é o varão ou a varoa que põe a sua confiança no Senhor. Esperar em Deus, Letícia, é algo que a pessoa tem que ter dentro de si como confiança. Quando José estava na prisão, ele disse para um dos que estava lá, que foi o copeiro do rei do Egito: lembre-se de mim. E ele esqueceu. Mas José acreditava naquilo que Deus falou para ele. Sabe qual é o problema da igreja? O problema da igreja não é o tamanho. O problema da igreja não é o som. Eu gosto de som. Sou acostumado a pregar em cruzada. Eu gosto de barulho. Eu gosto de dar lugar. E hoje aqui eu vim para dar lugar. Olhe para o seu irmão, catuca ele aí, dá lugar, vaso. Diga, dá lugar, profeta. Diga, dá lugar, vaso. Quanto mais vaso aparecia na casa da viúva, o azeite estava descendo. Sabe quando é que aqui vai sair o Espírito Santo e parar de descer azeite? Quando não tiver mais vaso nesse lugar. Deixa eu ver quem é vaso aqui. Só quem é vaso aqui, levante a mão. Levante a mão. Levante a mão, só quem é vaso. Azeite só entra na boca de vaso e mergulha dentro de vaso. Deixa eu ver quem é vaso. José, ele confiava, ele acreditava no Deus que falou para ele. E o problema, muitas das vezes, as pessoas colocam na placa: ah, porque aquela igreja eu não vou crescer. Ah, porque o ministério é pequeno, eu não vou crescer. Queridos, quem te chamou foi Deus, não foi a placa. Quem te chamou foi Deus, não foi o pastor Antônio. Quem te fez promessa é quem tem poder de cumprir todas as promessas. Números capítulo 23, versículo 19 diz o quê? Que Deus não é homem para quê? Mentira, peraí, que mentira. Deus não é homem para quê? Não, bem bonito. Deus não é homem para quê? Nem filho do homem para quê? Se ele falou, ele cumpre. Agora, peraí. O problema é se foi Deus que falou ou o profeta emocionado. Uma coisa é você ouvir Deus. Outra coisa é você ouvir alguém emocionado. Olhe para o seu irmão e diga: o crente não pode viver na emoção. Está fraco, bem forte. Mais uma vez, diga: o crente não pode viver na emoção. Diga: o crente tem que viver na unção e na razão. José, ele não se emocionava. Ele estava na razão. E quando ele foi chamado para se apresentar, ele não se apressou. Porque crente apressado se decepciona mais tarde. Arrebenta-se. Bate com a testa na parede. Quando os homens chegaram lá e disseram: ó, Faraó está querendo conversar com você. Ele disse: tenha calma. Eu vou me barbear. Eu vou tomar um banho e trocar de roupa. Sinônimo de quê? Confiança no Deus que prega e que serve. Tem muita gente que pregando é uma fé terrível. E quando desce do púlpito que passa o primeiro vento, virou pinguim gelado e fogo de palha. Olhe para o seu irmão e diga: espere com paciência no teu Deus, e Ele tem coisas grandes para fazer na tua vida. Diga: não se apresse, porque o que Deus te prometeu Ele vai cumprir. Amados, entenda uma coisa: a Bíblia é recheada de histórias e de fatos que Deus realizou. Um dia eu estava pregando em uma cidade muito idólatra, por nome de Juazeiro, no estado do Ceará. E lá, se você falar sobre santo, principalmente sobre o padrinho Cícero, que é padrinho deles, o meu não, eu não vou nem dizer santo. Aquela escultura, aquela imagem, é arriscado você arrumar uma briga. Mas eu preguei a palavra que Deus mandou, e lá eu vi pessoas andando de joelho, pessoas se cortando, pessoas pagando o voto que fizeram
fizeram diante de imagem de escultura. Em contrapartida, no nosso meio, tem pessoas que está esmorecida na presença de Deus, não tem mais aquela fé que começou. Tem gente que começa num fogo e quando vai chegando no meio, está parecendo um bloco de gelo. Salomão, escritor sábio, ele disse: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é como você vai terminar e não como você vai começar. Tem gente que começa na unção, tem gente que começa vigiando, tem gente que começa com as brechas fechadas, mas termina pecando, termina murmurando. Olhe para o seu irmão, diga: melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Diga: o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. A Bíblia diz que o povo de Deus estava perecendo por causa da falta de confiança. Agora entenda uma coisa aqui: esse negócio de arrebatamento, que uns vai e outros não vai, isso já é bíblico. Você sabia? Já vem da história da palavra de Deus, porque a Bíblia diz, escute aqui, que nem todos aqueles que saíram do Egito entraram na terra prometida. Só os mais novos. Uns ficaram morrendo por causa da murmuração. A murmuração é algo que fede no coração, no nariz de Deus. Você pode passar o que você passar, você tem que adorar, você tem que glorificá-lo. A Bíblia diz que Jó, patriarca da terra de Ur dos Caldeus, ele era rico, era um homem grave, um homem que tinha posses, um homem que tinha dinheiro. E um dia Deus permitiu que o diabo arrancasse tudo de Jó. Jó, ele abriu a boca e disse: pode levar camelo, pode levar honra, pode levar dinheiro, pode levar fazenda, mas não leva a fé que eu tenho. Aí quem sabe alguém disse: mas por quê? Ele disse: porque o meu Redentor vive e por fim se levantará e me dará vitória. Olhe para teu irmão, diga: o teu Redentor está vivo. Diga: você serve a um Deus vivo. Sabe o que foi que o profeta Isaías, ele disse na sua palavra? Que ele nos chama de bichinho de Jacó, ele nos chama povozinho seu. Deus, ele está pegando o crente hoje aqui e está levando pelos braços e dizendo: tu és meu, não temas porque eu sou contigo. Deus nessa noite vai renovar jovens aqui neste lugar. Deus nessa noite, ele vai descer com uma cachoeira de glória tão grande e de unção tão grande, que tem crente que vai sair pela rua falando línguas estranhas e dando rajada na cara de Satanás. A Bíblia diz que Deus, ele perdoou os pecados do povo de Israel, mas ele trouxe o povo para uma renovação. Renovação é algo que a gente tem que ter dia a dia. Eu concordo com o que esse pregador falou aqui. A palavra de Deus não se renova a cada dia. Quem disse? Isso aí é conversa fiada. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: pode passar 2015, gerações e gerações, mas a palavra permanecerá. O que é que eu aprendo com isso? O que Deus te prometeu está de pé. O que Deus te prometeu está de pé. Espera! Olhe para o seu irmão, bata no ombro dele e diga: o que Deus te prometeu está de pé. Diga: o que Deus te prometeu está de pé. Balança ele aí. Diga: o que Deus te prometeu está de pé, rapaz. O diabo conhece latim, o diabo conhece hebraico, o diabo conhece aramaico, o diabo conhece grego, o diabo conhece todas as línguas humanas, mas batismo com Espírito e línguas espirituais, eu duvido ele conhecer. Olhe para o seu irmão, diga: você está fraco, diga: você é especial, porque Deus te deu algo muito especial que está dentro de você. Diga aí para ela: está dentro de você. Jesus, ele não é criança. Jesus, ele tem as suas formas de trabalhar. A Bíblia diz que o povo de Deus estava plantando e estava perdendo. Os midianitas vinham
e subtraía tudo aquilo que era de direito do povo de Deus. Aí Deus levantou um homem chamado Gideão. Não é Gideões, é Gideão. Gideão, ele era lavrador. Gideão, ele era agricultor. E Gideão, ele plantava e cuidava daquilo que ele plantou. Olhe para seu irmão e diga: não é só necessário pregar, não é só necessário cantar. Você tem que cultivar o que tu prega. Você tem que cultivar o que tu canta. Diga: tem muitas testemunhas te observando. Diga: tem muita gente que está te observando. E Gideão estava malhando trigo no lagar, já quase sem esperança, sem alguma felicidade nenhuma. O anjo aparece para Gideão e diz uma pronúncia que Gideão ficou sem ação. E diz: olha, varão valoroso, o Senhor é contigo. Essa palavra contigo, ela é muito forte. Quando Deus diz eu sou contigo, Ele está dizendo que é com você no shopping, Ele está dizendo que é com você na grande igreja, Ele está dizendo que é com você na pequena igreja, Ele é com você na favela, Ele é com você lá na roça. Aonde você andar, Ele é contigo. Um dos privilégios muito grandes é ser amigo de Deus, é andar com Deus. Moisés, ele disse para Deus: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Tem gente que bate no peito e diz: eu sou amigo do prefeito, eu sou amigo do vereador, eu sou amigo do deputado, eu sou amigo de fulano, eu sou amigo de Beltrano. Eu vim de Aracaju, Sergipe, perguntar uma coisa para você: quem é amigo de Deus aqui, levante a mão e abra a boca para adorar. Olhe para seu irmão e diga: seja íntimos e amigos de Deus. Ser amigo de Deus é ter tudo. Quando a palavra de Deus diz em Salmos de número 46 que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia diz que H, você sabia que H entrou de gaiata dentro de um navio, de um barco furado? Eu vou explicar por quê. Quando Deus falou com Abrão não foi Abraão, Abrão. A Bíblia diz que Abrão, ele recebeu o chamado de Deus. E Deus disse: saia da sua terra e da sua parentela e vá para uma terra que ainda eu irei te mostrar. Deus não disse assim: arruma tuas malas aí, que tu vai lá para o Recife. Arruma tuas malas aí, que tu vai lá para São Paulo. Arruma tuas malas, que tu vai lá para o Rio de Janeiro. Lá tem uma convenção te aguardando. Arruma tuas malas, meu filho, que tu vai lá para Belo Horizonte. Não. Servir a Deus é colocar nele confiança. Servir a Deus não é blá blá blá, balela. Servir a Deus não é dar de qualquer jeito. Servir a Deus é compromisso e uma vida de renúncia. Levante a mão para adorar, levante a mão para adorar, levante a mão para adorar. Olhe para teu irmão e diga: servir a Deus é ter intimidade com Ele e ouvir a voz dEle. Ei, olha para cá. Deus disse para Abrão, Abrão significa exaltadíssimo, e disse: saia da casa do teu pai, porque eu quero falar com você, eu quero fazer uma grande obra. Existem lugares, escute aqui o que eu vou dizer, ainda bem que está gravando esse negócio aqui. Existem lugares que Deus tira a gente de lá para exaltar em outra terra. Eu tenho um montão de amigo que diz assim: pastor, me ajude, faz uma agenda para mim em outro estado, eu quero ir embora daqui, me ajude, pastor, me apresente alguém que me leve embora. Aí quando ele termina de falar, eu olho para ele e digo assim: queridos, se você está aí até agora, é sinal de que vai ser aí que Deus vai te exaltar. Se Deus quisesse te levar, Ele já tinha te levado há muito tempo. Olhe para o teu irmão, diga: a tua vida está sendo controlada por Deus. Diga: teu ministério quem manda é Deus, a tua boca quem manda é Deus, quem controla a mensagem é Deus, quem controla a igreja é Deus. Deixa eu ver quem Deus controla aqui. Levante a mão direita para o céu e dê um grito de glória. Você tem que confiar no Deus que você prega. Quando Abrão saía
Deus não mandou ele levar, ele já errou. Ele saiu levando Ló. Deus disse: pegue sua esposa e vá para uma terra que ainda irei te mostrar. Ele catou o seu sobrinho Ló e levou. E por causa disso, agora eu vou dar uma parada, que isso aqui é profundo. A gente agora vai mergulhar uns 10 metros para baixo. Quando ele levou Ló, lá na frente teve contendas com os pastores de Ló, com os pastores de Abrão. Até aí, Abrão. E foi uma brigaiada terrível. E quando os pastores estavam brigando, chegou o conhecimento de Abrão. Abrão vai até aqueles homens espiritual, um homem de oração. Coisa boa é andar com crente que ora. Coisa boa é andar com crente que ora. Olhe para teu irmão e diga: ande com crente que ora. Ande com crente espiritual. Às vezes na nossa caminhada vai aparecer alguns garranchos, mas Deus ele limpa. Tem um gadanho, vocês aqui é da roça, sabe o que é gadanho? Aquele bichinho assim que sai arrancando só aquela parte grossa e deixa tudo bonitinho. Quando eu entrei nessa cidade, Deus me mostrou um gadanho enorme espiritual, e eu disse: o que é isso aqui? Deus disse: vou dar uma limpada aqui nos carrapichos e nos garranchos que tem aqui, porque tem joias preciosas habitando aqui neste lugar. Abra a boca para adorar. E estava uma brigaiada. Abrão, até aí Abrão. Ele só mudou o nome em Gênesis 17, mas até aí era Abrão. Abrão chegou lá, tentou apaziguar e viu que não dava mais para andar com Ló. Aí ele disse: Ló, vamos fazer o seguinte, você vai para qual lado? Porque quem é espiritual, escute que isso é sério, quem é espiritual, quem tem intimidade com Deus, se enquadra em Salmos 40, espera a sua vez, não se apresse.